muita confiança. Já percebi que lhe custa falar do seu pai. O seu pai, neste momento, como é que está de saúde? Mal. Muito debilitado. Mas é alguma doença grave? É. Ele está com problema renal. Depois, de vez em quando, incha, que não urina. Tem de ir para o médico. Tem o sangue, que às vezes fica muito fino. Tem de ir para o médico. Foi operado a operação já há 7 anos, também não está bem. É uma pessoa com uma saúde muito fragilizada, Está não é? muito fragilidade, muito. Segundo sei, a Lúcia vem todos os anos a Portugal, na altura. Sempre, em agosto, sempre. Vem sempre a Portugal. Natal não é sempre, mas de verão é sempre. Venho sempre. E quando vem, como é? Fica na sua casa e depois visita os irmãos? Como é que faz? É assim, eu venho sempre à minha casa, porque eu também tenho saudades do que é meu. Estou lá, tenho saudades, sinto-me bem na minha casa. Mas ainda ano passado tive os meus pais todos os dias em minha casa. Eu cozinhava, eu não fiz férias. Eu ia buscá-los todos os dias, dava-lhe de comer, tornava-os a levar para casa. Sempre, um mês inteiro. Vou aos meus irmãos que me convidam para ir jantar, vou. Outra vez convido bem eles à minha casa. É assim as férias. E na Alemanha? Na Alemanha o que é que a Lúcia faz? Eu trabalho numa senhora particular. Trabalha como empregada Sim, doméstica? sim. E o seu marido? O meu marido trabalha em obras, estucador. Portanto, vocês têm a vossa vida organizada lá, vêm, os filhos também estão convosco lá, não é? Sim. São pequenitos ou já são grandes? Tenho um de 18 anos e um que fez 3 anos. Bom, portanto, vocês vêm cá, por norma, no verão, mas segundo sei, em dezembro passado recebeu uma chamada dos seus irmãos a dizer que o seu pai não estava nada bem e a Lúcia veio só para fazer uma visita. Sim, porque ele, de agosto a dezembro, já tinha ido muitas vezes para o hospital. E nessa altura acho que estava muito inchado e negro, roxo, ficar roxo. E uma minha irmã telefonou-me que ele estava bastante mal. Se eu quisesse vir para ver, se não quisesse, ela deu-me as E, portanto, foi nessa altura que veio cá 4 dias. Vinha vindo dia 2 ao dia 7 de dezembro. E foi nestes 4 dias que aconteceu o tal história da lata de dinheiro. Sim. Os seus pais são pessoas que ainda, enfim, já terão alguma idade com certeza, que ainda têm capacidade para tomar conta de, enfim, da casa, de pagar as contas, ainda têm essa capacidade ou não? Já são pessoas de idade. A minha mãe já vai fazer 80, o meu pai já tem 81. Capacidade a 100%, não se pode dizer que tenho aquelas pessoas daquela idade. São eles que vão pagar as contas? É algum dos filhos que trata disso? São as contas que eles pagam, é a renda de casa, alguma coisa que a minha mãe vai comprar à mercearia. Água, luz... Isso é a minha irmã mais velha, que a minha mãe dá o dinheiro, a minha irmã mais velha é que vai pagar. E os seus pais são pessoas que têm dificuldades financeiras? Não, felizmente têm o suficiente para viver? Não, dificuldades financeiras eles não têm. Eles podiam até viver melhor, só que viver sempre assim. E, portanto, mesmo agora, tendo alguma folga, não sabem viver de outro modo? Foi sempre assim a vida deles. Eles mal não passam, que não lhe falta nada, só que pronto, foram sempre pessoas habituadas a economizar. E pessoas que se calhar nunca abriram uma conta num banco? Eu penso que sim, que abriram. Só que, pronto, outras mentalidades antigas têm medo dos bancos. E então há uma certa quantia que preferem ter em casa? Exato. Ficou muito surpreendida quando a sua mãe lhe disse que tinha dinheiro numa lata? Fiquei. Porque hoje em dia nem nos passa pela cabeça, Exato. não é? Fiquei porque assim, eu quando cheguei de férias olhei para aquela cozinha. Vi as coisas da banca da louça todas escuras, todas negras, gastas. Produtos de limpeza nem vê-los. É assim, as que cá estão quando vi lá, podiam ver isso, não é? Porque vai lá uma mulher de vez em quando limpar. Mas a mulher também só pode limpar porque a minha mãe lá tem, não é? Pois. Fiquei, porque eu vim de lá de fora, vi aquilo assim, fui comprar. Fui até à loja, uma loja cá no Marco, de James Ferreira. Fui lá, comprei. Gastei na altura, foram quase 50 euros em produtos de limpeza. Detergentes e coisas para limpar a casa dos seus pais. E então deixei lá e tinha comprado para o meu pai águas das pedras, sumo, essas coisas assim. E perguntei à minha mãe se precisava de mais alguma coisa, que eu já ia outro dia. E ela disse, não preciso de nada, filha, eu até tenho ali dinheiro. Não te preocupes com nós. Anda cá a ver. E foi quando ela me foi mostrar. Bem, mas então deve-se ter assustado quando percebeu que havia muito dinheiro na lata, não é? Assustei-me. E sugeriu à sua mãe guardar o dinheiro em sua casa porque achou que era mais seguro? É sim, porque eles têm 80 anos, houve tanta coisa, que às vezes que vão aos balhotes, que lhe dão porrada, que lhe roubam o dinheiro. E aquilo não são 20 nem 30 euros, é muito dinheiro. E eu só perguntei à minha mãe, mãe, alguém sabe deste dinheiro? E a minha mãe só me disse assim, sabe a tua madrinha, que é a minha irmã mais velha, que é que o conta? Mais nenhum irmão meu sabia. Então, nessa altura, propôs levar o dinheiro para a sua casa que estava fechada, sim, não é? Sim. E colocá-la num sítio, daqueles sítios que mesmo que alguém fosse alguém, mesmo que se fosse saltada, que ninguém se lembraria de ir ali procurar. Foi naquele sítio que passa por um minuto na cabeça. Pronto.
comentou com um dos seus irmãos, pelo menos. Eu nesse dia fui jantar ao meu irmão e disse ao meu irmão, olha que a mãe tem lá uma lata com dinheiro. E ele disse, tu não me digas, ele também não sabia. E ele disse-me, olha, dizes à mãe, uma vez que tu vais para a Alemanha, que é melhor ela deixar-te guardar, porque é um perigo eles terem o dinheiro na casa, porque acho que iam cortar a luz pública a partir da meia-noite. Então ficava tudo às escuras, porque a minha mãe de pernas anda muito mal. E pronto, foi assim. Eu disse à mãe, eu estive em casa, Tony, a comer, eu disse que você tinha aqui o dinheiro, que era melhor guardá-lo. E ela disse, pronto, minha filha, está bem, então já que vais, é melhor tu guardares para a tua mão. Foi assim, maldita hora. Quando chegou à Alemanha, começou a confusão, não é? Portanto, houve ali um passar de mensagem entre os irmãos. Comecei, porque assim, eu tinha irmãos que me dizem assim, tu tens que dar o dinheiro ao pai porque o dinheiro não é teu. Eu disse, eu também não quero para mim. Eu não quero dinheiro para mim, nem queria. Só que na cabeça de alguns meus irmãos, eu guardei o dinheiro que era para ficar com ele para mim. E durante quanto tempo é que esta confusão existiu? 2 meses. Portanto, 2 meses, o quê? De chamadas? Sim. Meteu-se o fim de ano, juntaram-se mais irmãos lá em casa da minha mãe, no fim de ano, e foi aí que... E a sua mãe, nessa altura, tinha capacidade de dizer que tinha sido ela a dar esta sugestão do dinheiro ir para a sua casa ou não? É assim, a minha mãe disse a filhos que foi ela que mandou guardar, não é? E a outro diz que já não foi ela, que foi outros meus irmãos que disseram do dinheiro. Ou seja, baralhou-se ali um bocadinho também. A minha mãe de cabeça também já está um bocado gosta. Pronto, portanto, não conseguiu dar a mesma informação, o que os deixou a eles também baralhados, não é? Baralhados, e se eles fossem, como são jovens, podiam pensar mais um bocadinho. Como a minha mãe disse, e assim, pronto, mas está tudo bem, é o que interessa, mas não. Os que quiseram barulho, foram os que puxaram sempre fui ao ameaço. Bem, o certo é que a Lúcia ficou de tal forma nervosa com esta situação que acabou por pedir a uma das irmãs que lá fosse buscar a lata, que entregasse a lata aos pais, a lata está entregue. Quem sabia da quantia que lá estava contou, pelos vistos disse que não faltava nada, não é? O meu pai e a minha mãe disse que não faltava nada. Mas eles também não sabiam o que estava. O meu pai e a minha mãe não sabiam o que estava lá dentro. Pronto, mas eles dizem que não faltava. Bem, lá saberão se faltava, se não faltava, mas eles dizem que não faltava nada. Como é que está agora o ambiente? A lata já voltou para a sua origem, o dinheiro está na mão dos seus pais. É pesado, com alguns irmãos é muito pesado. Mas porquê? Continuam a existir desconfianças? Porque assim, sempre que se junta alguém em casa da minha mãe, há sempre a conversa do dinheiro. Ainda? Ainda. Mas isso foi em fevereiro, não é? Foi. Estamos em agosto. É sempre o tema é sempre dinheiro. Mas porquê? Porque os irmãos que tenho mais são os que mais falam. E então os cunhados, tenho cunhados que às vezes são piores do que os irmãos. Porque normal, quando o dinheiro é de irmãos, só os irmãos é que têm que falar, não é? Mas lá, uma minha irmã que está lá, o meu cunhado disse-me, olha, tu estás zangada, mais zangada ficas. O teu pai disse que disse aos filhos todos porque tinha medo que tu ficasses com o dinheiro. Eu, por acaso, vim cá na Páscoa 4 dias. Perguntei ao meu pai. E eu disse ao pai, você disse a algum filho que por causa do dinheiro que era com medo de ficar com eles? Ele disse, não, minha filha, não disse nada disso. Se disse ou não disse, não sei. Ou seja, está aqui uma grande confusão que precisa ser esclarecida. Antes de conhecermos os resultados do teste do polígrafo, última chamada para o nosso passatempo. Estamos mesmo nos instantes finais, faltam 3 minutos. Pode então ainda marcar o nosso número de telefone, 760 100 760. São 3 minutos, o suficiente para se habilitar a este dinheiro e receber aqui um prémio que provavelmente não estava nos seus planos. Até porque estamos a falar de valores muito elevados e isso é sempre um motivo de satisfação. Mesmo que, quando lhe fizer a pergunta, não esteja concentrado e não consiga responder, já não perdeu nada, absolutamente nada, ganhou sempre, porque os tais 1000 euros vão direitinhos para as suas mãos. 760 100 760. Nosso número de telefone, vá marcando então este número. Bom, agora sim, o professor está pronto, eu recebo essa indicação e vamos agora conhecer os resultados do teste de polígrafo desta semana para saber então no que deu. Professor, muito obrigada. No que deu então este teste feito pela Lúcia, que veio até aqui procurando esclarecer a pergunta. Professor, se está por si tudo bem? Adelante. Lúcia, posso também avançar? Sim. Então vamos lá. Vamos então à pergunta. É verdade que não chegou a contar a totalidade do dinheiro, desconhecendo a quantia exata que ali se encontrava? A Lúcia respondeu sim. A máquina da verdade diz que é verdade. À pergunta,
É verdade que quando guardou o dinheiro em sua casa, o fez unicamente com o objetivo de proteger os seus pais? A Lúcia respondeu sim. A máquina da verdade diz que é verdade. À pergunta, é verdade que também resolveu guardar o dinheiro porque desconfiava dos seus irmãos? A Lúcia respondeu não. A máquina da verdade diz que é mentira. À pergunta, quando guardou o dinheiro, ficou com algum em seu poder? A Lúcia respondeu não. A máquina da verdade diz que é verdade. E à pergunta, alguma vez roubou algum dinheiro ao seu pai? A Lúcia respondeu não. A máquina da verdade diz que é verdade. Professor. Bueno, creo que el objetivo principal de Lucia era probar que ella ha sido honesta con la familia y que no tomó ningún dinero. O objetivo principal da Lúcia era provar que ela era honesta e que não tomou nenhum dinheiro para si. Y ese objetivo lo ha demostrado hoy aquí. Sin embargo, está ocultando de alguna manera que ella tenía desconfianza sobre alguno de los hermanos. Deixe-me só traduzir também este bocadinho, professor. Esta parte é verdade, mas de alguma forma a Lúcia estava aqui a ocultar algum medo que ela tem ou alguma desconfiança que ela tem em relação a alguns dos irmãos. Quer dizer alguma coisa, Lúcia? Lúcia concorda. Sim, é verdade, que eu não confio nos irmãos todos. Eu acho que já tinha percebido isso pelas respostas que há pouco me deu. Já, eu não confio nos irmãos todos. Tenho alguns que por eles põem o meu pescoço, tenho outros que por ele não põem um dedo. Então, concorda com o resultado? Sim, claramente. Ou seja, a Lúcia está 100% de acordo com os resultados que a máquina revelou e ela agora sim confessou que realmente não estava muito tranquila em relação a todos os irmãos. Sí. Imagino que reunir esta cantidad de dinero en pequeñas notas, pequeños billetes, es un esfuerzo muy grande de los pais y hubiera sido una tragedia que hubiera desaparecido ese dinero. Diz o professor que imagina que juntar este dinheiro em pequenas notas, ou seja, e realmente a Lúcia faz referência a isso na reportagem, notas de 10 euros, notas pequeninas, terá sido um grande esforço por parte dos pais e olhando para esta quantia de dinheiro estava-se aqui a desenhar uma grande tragédia. Pergunto, Lúcia, se está satisfeita, se sai daqui tranquila por ter calado algumas, enfim, alguns comentários que foram feitos. Sim, eu tranquila estava, porque eu vinha tranquila, sabia que não tinha mexido no dinheiro. É só para alguns meus irmãos se calar de vez. Mas é triste chegar aos 38 anos e conhecer alguns irmãos que eu tenho. E acha que depois desta passagem por aqui pode haver uma alteração na relação com alguns dos seus irmãos ou não? Alguns, se calhar, ainda fico piores, porque fico envergonhados de vir aqui contar isto. Para mim, não. Para mim, levanto a cabeça. E segue a vida para a frente? Claro. Mas não gostava de reatar com esses irmãos? Sabe, Dona Fátima, a família uma pessoa nunca escolhe. É o que nos calhou. Tenho irmãos que falam de coração, sim senhora. Tenho outros. Se me der boa tarde ou bom dia já é bom. Se não disser nada, que sigam a vida deles que eu sigo a minha. Já fico satisfeita. E me deixar em paz. Bom, na verdade, não se pode obrigar as pessoas a sentir aquilo que não sentem, certo, professor? Certamente. Se esta relação não tem, com alguns dos irmãos não tem campo para evoluir, não tem campo para evoluir e às vezes temos que aceitar que não vale a pena andar vale estimar o que se tem, com dor de cabeças, claro. Mais vale estimar o que se tem. Mas já percebi que fica aqui bastante satisfeita de confirmar aquilo que sempre foi dizendo, que havia uma total honestidade com os seus pais e que nunca pretendeu um cêntimo do dinheiro deles. Eu agradeço a sua presença, Lúcia. Desejo boa viagem de regresso à Alemanha. Obrigada. Quando for a ocasião disso acontecer. Professor, nós para a semana voltaremos a encontrar-nos.